Então, primeiramente, um bom dia a todos, parabéns, né, aos colegas Toastmasters e aos eleitos, né, futuros VPPRs em seus clubes. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Beck, eu estou no Toastmasters há 1 ano e 9 meses e comecei no clube da Dell. Eu trabalho na Dell, então comecei no clube de lá, em Porto Alegre. Depois tive uma rápida passagem pelo clube Open Poa, também em Porto Alegre, antes de me mudar para Brasília, que é onde eu estou hoje. Faço parte do clube do Brasília Toastmasters, qual a nossa colega Margarete também faz, a futura VPR agora, a VPR presente, na verdade, desta próxima gestão. E também faço parte do Toastmasters Everywhere, que é o primeiro clube avançado no Brasil. Alguns avisos antes de iniciarmos a nossa reunião. Nós teremos palavra-senha. Essas palavras-senhas eu vou dizer para vocês durante a sessão, eu vou parar e vou explicar. Ó, essa é a palavra-senha. Então, serão 4 palavras-senha e elas deverão ser utilizadas depois, durante a avaliação que a gente vai fazer da nossa sessão. Por que a gente vai utilizar as palavras-senha? É uma forma que a gente encontrou de controlar que vocês realmente participaram da sessão. Então, se tiverem papel e caneta, deixem à mão. O timer a gente já definiu. Material, então, deixem um papel e caneta à mão para anotar essas palavras de preenchimento. E vamos deixar acordado que, se tiverem perguntas ao longo da apresentação, não aguardem, eu não vou fazer nenhum perguntas e respostas no final. As perguntas que surgirem, por favor, podem me interromper e fazer as perguntas, que provavelmente a dúvida que vocês tenham pode ser a dúvida de um colega. Então, pode me interromper e ficar à vontade. Legal, nossa agenda. Então, como eu brevemente expliquei, eu dividi a sessão de treinamento em 2 blocos. Neste primeiro bloco, nós iremos falar da função de VPPR. Vamos comentar e conversar também das responsabilidades do VPPR. E, por fim, quais são os recursos que estão disponíveis para a função de VPPR. Essa função, esse primeiro bloco eu decidi fazer um pouquinho mais curto, e no segundo bloco eu coloquei um pouco mais de tempo para a gente focar principalmente no VPPR na prática, que são as ações que vocês vão executar muito provavelmente no dia a dia. Em seguida a gente vai falar um pouco de software, de sites que podem ajudar vocês e também de alguns aplicativos. Por fim, minha ideia é a gente fazer uma demo, onde eu vou explicar basicamente a navegação e como vocês vão utilizar uma das ferramentas para fazer as postagens nos clubes de vocês. Como eu havia explicado então rapidamente, 10, 15, 20 para o primeiro bloco, timer, e o segundo bloco, 25, 30 e 35. Pois bem, para começar, anotem a primeira palavra-senha. A nossa primeira palavra vai ser acolhimento. Acolhimento. Legal. Assim, com a primeira palavra, podemos comentar sobre os objetivos da nossa sessão. Então, neste primeiro bloco, a gente tem o objetivo de identificar o seu papel no clube, para a função de VPPR, como executar as atividades no clube e no comitê executivo, que é a liderança do clube, e como encontrar os recursos de apoio. Teremos um slide específico com todos os links, mas enfim, vamos comentar um pouquinho e conversar sobre isso. Antes de mais nada, quero comentar sobre a missão de um clube. É extremamente importante a gente parar um pouquinho e rever essa missão, que é basicamente fornecer uma experiência de aprendizagem favorável e positiva. Uma experiência de aprendizagem favorável e positiva, em que se permite aos associados desenvolver competências de comunicação e liderança, resultando em maior autoconfiança e crescimento pessoal. Eu acho extremamente importante a missão, porque é nela que vai se embasar tudo que a gente vai fazer daqui para frente. A questão de atrair novos membros, prospecção de novos membros e as ações para motivar os membros atuais do clube. Daniel? Oi? Só uma dúvida. Eu comecei já o timer, né? Começou desde aquele primeiro slide, né? Desde o primeiro slide. Perfeito. Obrigado. O papel de um VPPR. Qual é a essência da função de um VPPR? Inicialmente, primordialmente, divulgar o clube para a comunidade local e os seus membros.
Aqui eu abro um parênteses porque realmente o papel é vital na busca e prospecção de novos membros, né? Você vai ajudar a promover ações, as conquistas internas do clube. Os VPPRs também vão ser instrumento vital para manter, na verdade, a motivação dos membros atuais. E mais tarde vocês vão trabalhar junto com os líderes do clube de vocês e provavelmente vão se lembrar do que eu vou falar agora. Mas existe um programa que se chama Programa de Clube Distinto, ou em inglês é o DCP, e uma das metas desse programa, ela está relacionada à questão de manutenção dos membros atuais. Então, lembrem-se disso, que o papel do VVPR, além da prospecção de novos membros, de atrair membros para o clube, é também função de vocês em manter os membros atuais. Eu, inclusive, coloquei em amarelo aqui no primeiro item, ele não existia, mas eu coloquei porque acredito que faz muito sentido a gente colocar isso nesse momento. A segunda função, notificar a mídia sobre o clube e seus benefícios. Então, o papel de divulgação, as postagens que vocês vão fazer no futuro, está muito relacionado com isso, né? Divulgar abertamente os benefícios do Toastmasters para a comunidade local. Manter o site e mídias sociais do clube atualizados, é uma função também de vocês e extremamente importante. E, por fim, zelar pela marca Toastmasters. Vocês serão o que eu chamo aqui de os guardiões da marca Toastmasters. Isso inclui zelar pelos direitos autorais, pelo bom uso da marca, sempre que possível. Então, durante as apresentações do clube, por exemplo, se vocês verem que alguém utilizou de maneira inadequada o logo, por exemplo, a imagem do Toastmasters, vocês podem conversar com aquela pessoa, enfim, e orientar ela na maneira correta de usar a marca. A forma de fazer isso, existe um manual de branding, de marca do Toastmasters que vocês vão ter acesso, vou passar o link para vocês. E tudo que vocês vão fazer nesse sentido, de zelar pela marca, está explicado nesse manual. Alguma pergunta nesse primeiro slide? Legal. Não. Responsabilidades, então, do VPPR. As responsabilidades elas estão divididas em três momentos. O primeiro momento vai ser na reunião do clube. Qual a responsabilidade de vocês lá? A primeira, verificar sites e mídias. Verificar se eles estão com as informações corretas sobre a reunião, se o local, o horário da reunião estão descritos corretamente. Comprar e distribuir materiais promocionais. Coloquei em amarelo porque essa responsabilidade ela vai existir quando nós retornarmos da quarentena. Então, existem materiais promocionais e de divulgação do Toastmasters, por exemplo, existe um folder que explica o que é o Toastmasters, um folder basicamente institucional explicando o que é. Então, é interessante vocês terem esses materiais para visitantes. Quando visitantes forem ao seu clube, para eles não saírem simplesmente com um contato anotado, mas para eles terem literalmente um documento, enfim, um material para eles olharem, poderem ler e de repente conversar até com mais pessoas. Então, acho extremamente relevante vocês anotarem a questão dos materiais promocionais de divulgação do Toastmasters. Próximo item, relatório de ações de PR. Esse é um item que eu não consegui implementar no nosso clube, mas acho extremamente interessante vocês comentarem nas reuniões do clube, de repente, uma vez por mês, sempre que possível, comentarem das ações que vocês estão fazendo. E os relatórios podem ser, por exemplo, relatórios de engajamento no Instagram, por exemplo, os números no Instagram, estamos com mais seguidores, estamos conseguindo um número maior de engajamento, enfim, trazer algum tipo de informação para compartilhar com o clube e também para motivar os membros quando vocês fizerem as publicações para o pessoal divulgar. Então, quanto mais divulgação, mais gente curtindo, compartilhando as postagens, maior é o alcance, isso se reflete nos números que vocês podem apresentar depois nos relatórios de PR, que é Public Relations ou Relações Públicas. Também na reunião do clube será um momento adequado de fazer o anúncio de campanhas de relações públicas. Que tipo de campanha? Um exemplo, nós tivemos uma campanha no Brasília Toastmasters no ano passado, que era o Embaixador Toastmasters. A ideia era incentivar o pessoal a trazer membros, enfim, convidados para o clube para participar das reuniões. Então, vocês podem fazer esse tipo de ação internamente e anunciar esse tipo de campanha dentro da reunião. Um próximo momento
da participação, da responsabilidade de vocês vai acontecer dentro do comitê executivo, que é a liderança do clube. Lá também vocês podem divulgar esses relatórios de PR, podem ser relatórios um pouco mais detalhados, com mais informações, para em conjunto com o time de líderes estabelecer novas metas, enfim, novas ações, propor novas ideias de promoção e divulgação. Aqui é um ponto interessante, porque realmente vocês podem utilizar o momento da reunião para fazer algum tipo de brainstorm para novas ações de PR. Um exemplo que eu posso dar é, nós chegamos a discutir em uma das reuniões algumas ações de atração de novos membros. Isso incluía, por exemplo, montar uma apresentação institucional e visitar, por exemplo, escolas de idiomas, universidades, conversar com outros clubes que existem na cidade para fazer divulgação do Toastmasters, por exemplo. Aqui em Brasília tem o Clube Poliglota, que é um clube que também tem inglês. Como nós somos um clube bilíngue, era uma iniciativa interessante. Nós não conseguimos implementar, porque logo em seguida veio a pandemia, a gente não conseguiu avançar muito nessa ideia. Mas é uma ideia que dá para deixar anotada no backlog de vocês, quando tiver oportunidade, podem trabalhar. O próximo momento das responsabilidades vai ocorrer fora da reunião. E a primeira delas é divulgar a marca Toastmasters. Em que sentido? Conversando com as pessoas, né? Conversando com os amigos, conversando com conhecidos, sempre que possível comentar sobre Toastmasters. Tenho certeza que muitos de vocês já devem ter passado pela situação de dizer para alguém, participo do Toastmasters, mas ninguém tem nem ideia do que é o Toastmasters. Isso se reflete nos números. Nós somos 26 clubes no Brasil, tenho certeza que a gente tem muito potencial para crescer, e vocês, como embaixadores da marca, têm esse papel vital de fazer essa divulgação da marca Toastmasters, dos benefícios do Toastmasters. Um outro papel importante, uma responsabilidade, é promover o clube na mídia local. Então, sempre que possível, divulgação, se for possível, jornais, revistas, rádio, na televisão, enfim, é um papel também responsabilidade do VPPR. O próximo, e muito importante, manter o site e mídias sociais do clube. Como eu comentei antes, nesse momento de pandemia vai ser a forma que as pessoas têm de encontrar informação sobre o clube. Então, verifiquem, confirmem que as informações que estão lá estão acuradas. Eu tentei manter o nosso site, por exemplo, o mais atualizado possível. A gente teve um problema com o site, ele está em manutenção neste momento, mas tenho tentado fazer isso constantemente nas mídias sociais, Instagram, Facebook, etc. Promover campanhas de membros, como eu comentei, também vocês vão fazer bastante isso fora da reunião. Participar das reuniões de líderes, isso é extremamente importante, com a liderança do clube de vocês estabelecer de tempos em tempo quanto tempo vocês vão se reunir. Participem ativamente da reunião de líderes, porque é o momento para vocês dividirem as ações que vocês estão fazendo de VPPR, momento de brainstorming, de trazer novas ideias também para a sua função. Participar em eventos Toastmasters. Sempre que tiverem oportunidade, tem um congresso, tem um workshop, se voluntariem, participem dos eventos. É uma maneira muito bacana também de trocar experiência com outros VPPR e saber o que está sendo feito em outros clubes. Preparar um substituto para reuniões. Em seguida, nós iremos comentar sobre um comitê de VPPR que é possível criar. Mas, assim, de antemão, eu já indico para vocês, ou recomendo para vocês, tentem conversar com outros membros do clube e tentem identificar membros que tenham interesse em auxiliar vocês na função de VPPR. Isso vai ser extremamente importante por dois fatores. Uma, quando vocês não puderem participar de alguma reunião e será necessário, por exemplo, fazer algum tipo de divulgação, vocês podem ter um substituto para fazer a divulgação por vocês. Outra maneira é preparar já alguém para, quem sabe, ser um futuro VPPR na próxima gestão. Então, ter alguém como backup vai auxiliar vocês bastante. Justamente, esse faz um link com o anterior. Então, se vocês tiverem um substituto para a reunião, por que não preparar essa pessoa para ser o seu sucessor na próxima gestão do clube? Eu não consegui fazer isso com sucesso, mas graças a Deus a Margarete está participando aqui, está visualizando isso. Então, Margarete, fica uma dica extremamente importante para a próxima, para se preparar já para um futuro sucessor. Já estou anotando. Daniel, Oi.
Eu tenho uma dúvida nessa parte de preparar um sucessor. Uhum. Eu tenho uma pessoa que eu penso que ela poderia ser o meu substituto nas reuniões ou o meu sucessor na liderança. Essa pessoa, ela precisa necessariamente estar já dentro do comitê ou pode ser alguém que é um membro que ainda não está no comitê? Que Ele... não é Tá, para separar só a questão dos conceitos. Esse comitê executivo que eu estou citando aqui, na verdade, é a liderança do clube. Sim, exatamente. O outro comitê, então, esse membro ele não precisa estar no comitê, não precisa ser um dos Ah, líderes. Pode ser um membro, qualquer outro membro do clube que não está no papel de líder. Por exemplo, você notou que, ou vocês viram que durante a campanha de eleições você tinha mais de um membro concorrendo ao VPPR. Vocês podem convidar aquela pessoa para participar. Aquela pessoa tem interesse ou tinha interesse de ser um líder no clube, ou seja, ela se disponibilizou a ser um VPPR. Então, façam essa oferta para ela para ser uma auxiliar, enfim, para trabalhar com vocês, para essa pessoa, inclusive, ver como funciona o processo de VPPR. Ela é realmente uma pessoa extremamente candidata a essa função, certo? tem potencial. Beleza. Exatamente. Obrigada. Nada. Recursos para VPPR. Para começar, a gente tem um checklist, e esse checklist eu coloquei entre aspas para iniciar, porque é o Getting Started lá do inglês. Então, a primeira lista que a gente vai ter do nosso checklist de recursos é participar do treinamento de líderes do distrito, que é o que vocês estão fazendo hoje. Ler os materiais de apoio, extremamente importante. Em seguida a gente vai ter um slide com todos os materiais, mas eu já mostro para vocês pelo menos a capa de um deles, que é o que chama Manual de Liderança do Clube. Esse manual, ele vai ser vital para vocês terem uma ideia, para dar uma base para vocês de tudo que é necessário, tudo que vai ser requisito na função de vocês. Então, de todos os materiais que eu vou mostrar em seguida, foquem principalmente nesse manual de liderança do clube. Ele é um documento extenso, ele tem a explicação para cada função. Vocês podem focar exclusivamente na função de VPPR, porque lá tem uma base bem bacana explicando o que é esperado de vocês na função. Daniel, só Oi. para avisar que se passaram quase 14 minutos agora, eu esqueci de Certo. avisar. Eu estou tentando acelerar um pouquinho aqui, para a gente focar bastante na parte prática. Obrigado pela informação. Também no checklist de vocês, reunião com os líderes anteriores. Acredito que alguns de vocês já devam ter participado. Quem não participou ainda, é interessante pelo menos identificar quem foram os líderes anteriores e ter uma reunião com eles. Acredito que deve ter sido feito isso nos clubes de vocês. Mas para entender como era feita a gestão anterior, quais eram as ações que o time de liderança anterior estava tomando, para vocês terem uma base de como vai seguir o processo e o trabalho de vocês no futuro próximo. Reunião, obviamente, com o VPPR anterior. Recomendo extremamente, isso tem que ser feito, porque na verdade é aqui que vai ser feita a passagem do bastão, né, formal, né, o que vai acontecer, o que o VPPR anterior fazia, quais eram os processos, o que ele estava imaginando de ações para o futuro. Então, acredito que nesse primeiro momento, nessa passagem de bastão, vocês devem seguir com os processos que estavam sendo executados, e assim que estiverem confortáveis e em conjunto com o time de líderes de vocês podem já propor novas melhorias, enfim, implementar outras ações na função de VPPR, de acordo com o que vocês vislumbram de melhorias para o futuro. Próximo, reunião com os novos líderes. Reuniram com os líderes anteriores, então passam a se reunir com os novos líderes. Então, nessa reunião é onde vai ocorrer então um novo plano de ação do clube, as novas ações, melhorias que vocês já vão começar a discutir, vai ocorrer nessa reunião com os novos líderes. E por fim, aqui eu comento desse comitê de RP. Então, convidar de 1 a 3 membros para participar do comitê de relações públicas. Eu confesso que a gente não conseguiu implementar no Brasília Toastmasters esse comitê, mas novamente eu ressalto, acho extremamente importante e muito bacana pensar nesse comitê com carinho, porque daqui pode sair então as pessoas que vão ser os futuros VPPRs. Essas pessoas podem auxiliar vocês nas atividades do VPPR. É uma função que em certo momento vocês vão perceber que ela tem uma certa, ela requer um pouco de tempo de dedicação para executar as ações. Então, se vocês conseguirem distribuir essa carga de trabalho com outros membros que estão disponíveis e são voluntários para participar,
é muito bacana, certo? Continuando nossa lista. Revise e solicite materiais de RP. Então, como eu comentei, existe oportunidade, existem esses materiais, esses folders que estão disponíveis. Então, se vocês conseguirem, no futuro, quando a gente voltar com as reuniões presenciais, imprimirem, ter esses materiais disponíveis, acho extremamente relevante para entregar, então, para os convidados nas reuniões. Solicite artigos para o site. Com o passar do tempo, agora vocês vão perceber que vocês podem implementar ações, e quem tiver site no seu clube, é uma maneira bacana de manter os membros motivados, é publicando artigos relevantes, por exemplo, artigos de oratória, artigos de liderança dentro do site de vocês. Então, um exemplo que eu dou, alguns meses atrás, a gente teve, alguém compartilhou no YouTube lá um vídeo de acho que é um consultor internacional, até bem famoso, o nome dele é David J.P. Phillips, e era uma apresentação, um vídeo sobre, enfim, como melhorar a questão das habilidades de apresentação no PowerPoint. Então, esse foi um vídeo que a gente compartilhou, inclusive, no grupo do WhatsApp do clube, e também foi feito um post no site. Então, esse tipo de post no site, ele não precisa ser específico do Toastmasters, ele pode ser genérico. Estão lendo um site e descobriram um post bacana com informações sobre oratória. Vocês podem trazer, façam a referência ao site, publiquem no site de vocês. A ideia é trazer conteúdo para o clube. Desenvolva uma lista de mídia. Essa lista de mídia são os canais que vocês vão publicar, certo? Recursos adicionais. E esse é o slide que eu comentei com vocês, com os recursos do próprio Toastmasters. O primeiro deles eu coloquei em vermelho, porque eu acho extremamente importante, que é o manual de liderança do clube. Inclusive, no manual de liderança do clube, tem todos esses outros links que eu estou listando aqui. Com isso, concluímos o nosso bloco número 2. Como estamos de tempo, Lourenço? Concluímos o bloco número 1. Vamos para o bloco número 2. Lourenço? Opa, não estou te ouvindo. Eu estava mudo, desculpa. Legal. Daniel, posso fazer uma pergunta? Claro. Sobre os modelos, assim, eu tive muita dificuldade porque eu não sou designer e tal, e aí fazer a arte para divulgar no Facebook e no Instagram, estava quebrando a cabeça fazendo uma coisa super tosca. Certo. E aí o Matheus me falou de uma pessoa que eu não estou me lembrando o nome, tinha uns 2 modelos do Canvas, e aí quando eu entrei, eu meio que copiei o Canvas, só troquei o nome do clube e as informações de data e local dos nossos encontros. Essa relação de links que você mandou agora, eu vi que um dos últimos links é escrito modelo. Ali tem mais artes de Canvas para a gente replicar no Facebook e Instagram, por acaso? Muito obrigado pela tua pergunta, primeiramente. E não tem. Não existe nenhum desses links tem materiais ou modelos ou templates para publicação nessas redes sociais. Essa mesma pergunta surgiu ontem e uma das colegas deu uma ideia bacana que basicamente, eu sei que a gente tem um grupo de VPPRs agora no WhatsApp, certo? E o Matheus mesmo, a minha sugestão para ela foi conversem com o Matheus e estabeleçam um repositório central de templates para todos os clubes. O que eu vou mostrar para vocês hoje, das publicações que a gente faz no Facebook, Instagram, esses templates eu vou compartilhar com vocês. Esses aqui. Então, vocês já são, digamos assim, é o início para vocês começarem. Mas recomendo fortemente que vocês colaborem entre vocês, usem o grupo do WhatsApp e estabeleçam um repositório central onde vocês podem, enfim, compartilhar diversos templates, enfim, entre os clubes. Eu acho que é uma maneira muito bacana de começar. Certo? Obrigada, Daniel. Mas folders tem, ali tem modelos de folder. Sim, modelos de folder tem. Esse modelo que eu comentei, que é o folder institucional do Toastmasters, tem lá sim. Tá bom, obrigado. Nada. Então, fazemos uma pequena pausa para vocês anotarem a segunda palavra-senha, que é fraternidade. A segunda palavra-senha é fraternidade.
E damos início, então, ao nosso bloco número 2, VPPR na prática. Esse é o bloco que eu mais gostei de fazer. Vamos lá. Como é que funciona, então, com a questão de VPPR? O que a gente vai trabalhar? Eu comentei que a gente tem um trabalho extremamente relevante nas mídias sociais, extremamente importante, e considerando a nossa questão da pandemia, né, são os únicos canais que a gente tem hoje em dia para fazer esse tipo de divulgação. Então, como é que eu me estruturei para fazer a divulgação no Brasília Toastmasters? Esse calendário que eu vou mostrar para vocês com essas ações, são as ações que eu fazia baseado na reunião, assim, nas datas das reuniões que a gente fazia dentro do Brasília. Então, no domingo, como a nossa reunião ela acontece no sábado, todos os sábados, no domingo pela manhã, especificamente às 8 horas, eu fazia esse lembrete da próxima reunião. Fazia esse post no Facebook e Instagram, no LinkedIn, e esse mesmo card ele era divulgado também no WhatsApp do nosso clube. Coloquei por último ali o Simpla, que a gente vai comentar em seguida sobre essa ferramenta, mas no Simpla também nós temos os eventos criados recorrentes. Então, a cada evento a gente só duplica o evento lá, e o Simpla é uma ferramenta para gestão de eventos. Então, as pessoas conseguem entrar lá e fazer a sua inscrição no evento. Por que é importante essa ferramenta? Porque é uma maneira de vocês terem uma documentação, ou enfim, um catálogo lá com nome, telefone, e-mail, ou seja, já é praticamente uma ferramenta pronta de prospecção de futuros membros. Então, em seguida a gente vai comentar em específico do Simpla. Na segunda, fazer publicação das frases de liderança, ou Leadership Quotes. Ela é publicada, então, no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Essa frase de liderança, ela é bacana porque é uma ação que vocês podem tomar com bastante antecedência. Vocês podem deixar essas frases prontas com bastante antecedência e já planejar essas postagens daqui a 3 meses para frente. Podem deixar por semana, podem deixar até 3 meses planejadas essas postagens. Então, é uma maneira bacana de gerar conteúdo e vocês podem fazer tudo de uma vez só. Então, quando tiver um tempo, trabalhem nesse tipo de ação que é bem legal. Mas, Daniel, essas frases de liderança são frases que você pega de pessoas, por exemplo, sei lá, Henry Ford, alguma coisa assim? Em sites em geral. Você procurar frases de liderança na internet, tem diversas fontes para isso. São conteúdos que você mesmo busca. Isso, exatamente, que a gente mesmo busca. A gente só confirma ali se a fonte é relevante ou não. É correto. Né? Dá uma frase pro cara nomear uma frase do Albert Einstein que na verdade não é dele. Não é dele, exatamente. Então, essa frase de liderança. Isso é uma ação, então, de novo, vocês podem tomar com bastante antecedência. Podem, enfim, numa tarde, sentar, pegar um site legal, gerar algumas frases e preparar esse material para publicação. Daniel, qual frequência você recomenda que a gente faça postagens, assim, de tudo? Tanto de lembrete da reunião, frase de liderança e tudo mais, tipo, dia sim, dia não, 2 vezes por semana? Esse calendário aqui é um calendário semanal. A gente fazia isso semanalmente. Certo? Em algumas semanas, eu confesso que eu não consegui fazer umas postagens que são as postagens, vamos dizer assim, as postagens, por exemplo, da reunião. A reunião aconteceu, eu tenho que me preparar para fazer aquela postagem. Não é um tipo de postagem que eu consigo fazer com antecedência, porque eu preciso dos resultados da reunião. Então, mas fora isso, esses posts que eu posso fazer planejado com bastante antecedência, são semanais. Então, toda semana temos um post de frase de liderança, toda semana temos o lembrete da próxima reunião, e em seguida vamos ver os outros posts. Então, na terça-feira, esse é o post da reunião que eu comentava. A reunião era no sábado, na terça-feira a gente fazia o post, então faz o post da reunião passada com o screenshot ali, enfim, da nossa reunião, quem estava na reunião, quem foram os melhores da noite, melhor orador, melhor table topics e o melhor avaliador. Então isso era realizado na terça. Na quarta-feira tinha a postagem da palavra da semana. Essa palavra da semana também é uma ação que vocês podem tomar com antecedência e já deixar planejado. Como dica, a gente utilizava, na verdade, eu fiz um brainstorm com os colegas do time de liderança e listamos lá, por exemplo, algumas palavras, 20 palavras, e eu entrava no dicionário Priberan,
para pegar essa definição da palavra. Dali eu pegava a definição, colava nesse modelo que eu tenho aqui da palavra da semana e deixava agendado para ser publicado sempre na quarta-feira. Importante, alguns de vocês podem, em um determinado momento, pensar, mas seria legal a gente fazer a postagem da palavra da semana que nós utilizamos na reunião. Nós tentamos fazer isso durante um tempo, mas vimos que, na verdade, sim, ele acaba gerando um pouco mais de trabalho para vocês. É possível fazer, mas, de novo, vocês vão ter que esperar a reunião acontecer para identificar qual vai ser a palavra, para vocês gerarem esse post. Então, a gente acabou definindo que vamos fazer um brainstorm, definir algumas palavras, enfim, diferentes para a palavra da semana e já de antemão fazer esse calendário. Então, essa palavra da semana, ela não tem relação com a palavra que foi utilizada na palavra do dia da reunião, certo? Na quinta-feira, stories com um lembrete da próxima reunião. Eu confesso que eu não estava conseguindo fazer de maneira adequada, recorrente esse post, esse stories, mas é uma ação bacana de fazer, porque é mais enfim, vocês conseguem manter a regularidade da exposição nas mídias sociais. Então, todo dia tem algo acontecendo, tem um post acontecendo. E isso gera mais atração, mais engajamento de pessoas com a rede social de vocês, com o clube de vocês. Na sexta-feira, eu coloquei como coringa aqui um post da reunião de quinta, porque não tínhamos até então um conteúdo específico para colocar na sexta. Mas nos últimos meses nós definimos que em algumas quintas-feiras nós teríamos reuniões. Nós estávamos engajados na questão das metas do DCP, então decidimos fazer uma reunião na quinta-feira, que foram as reuniões extras. Então na sexta eu já tentava fazer o post da reunião de quinta, que era o post da reunião, post similar com um screenshot da reunião, os vencedores da noite, no caso, né? Fazia no Facebook e no Instagram. E por fim, no sábado, também um post no Stories durante a reunião. Confesso que também não estava fazendo isso de maneira adequada, mas é uma ação bacana para, em tempo real, está acontecendo a reunião, vocês fazerem um post. Podem até marcar, por exemplo, tem um dos oradores que está falando, um screenshot do orador, podem fazer uma tag daquela pessoa na reunião em tempo real, no Stories. Daniel, Oi. As reuniões do seu clube, elas eram semanais ou eram quinzenais? Eram semanais. Ah, tá. As reuniões são todos os sábados. Então, era no primeiro e terceiro sábados do mês era em inglês, no segundo, desculpa, era em português, no segundo sábado do mês era em inglês. E no último sábado, geralmente, no quarto sábado, a gente fazia algum tipo de um workshop, trazia alguma atividade diferente para o clube. Beleza. Ok, falando um pouco então de sites, softwares e apps. O primeiro deles é o Simpla. Como eu comentei, o Simpla é uma ferramenta, aqui está o link do simpla.com.br, uma ferramenta para organização de eventos. Então, por lá, vocês conseguem gerenciar as próprias reuniões, é uma ferramenta gratuita, vocês conseguem duplicar os eventos, só renomeiem para reunião do dia tal, reunião do dia tal. E uma funcionalidade bacana que tem no Simpla agora é, quando vocês geram a reunião, vocês geram um evento lá, ele tem a opção, ele gera um QR Code, tem uma imagem ali. Esse QR Code, essa imagem, vocês conseguem baixar, vocês podem anexar em comunicados, e se vocês gerarem aquela imagem no Instagram, podem colocar, de repente, o QR Code. A pessoa que quer entrar pode visualizar o QR Code, ou vocês podem colocar no site, e é um link direto, então, para o evento. É interessante compartilhar esse link, porque, de novo, se você compartilhar esse link, as pessoas entram por lá, se inscrevem, e vocês ficam novamente com um histórico de possíveis de prospecção de novos membros. Então, fica com o nome, com o e-mail, o telefone da pessoa, uma ferramenta num repositório único. Então, como eu comentei, forma de prospectar novos membros. Uma ferramenta similar, tem as mesmas características, é o Eventbrite. O Eventbrite, o site dele é eventbrite.com.br. Ele também tem as mesmas funcionalidades de organização de eventos que o Simpla. Esqueci de comentar, vou fazer um parênteses aqui para voltar para o Simpla que eu lembrei agora. O Simpla, recentemente, ele disponibilizou também
esqueci o nome que eles estão chamando, acho que é Simpla Beta, alguma coisa assim, enfim. Mas é uma funcionalidade que quando vocês organizam um evento, vocês têm a possibilidade de ativar uma reunião do Zoom. Então, o próprio Simpla disponibiliza gratuitamente uma funcionalidade do Zoom para vocês. Vocês conseguem acessar uma sala do Zoom. Então, se não me engano, 2 horas antes da reunião, o site abre, ou seja, a sala abre, para vocês acessarem e começarem a preparar o evento. É uma funcionalidade bacana também para quem não tem uma assinatura oficial do Zoom. É uma forma bacana de utilizar. Daniel, uma Oi. pergunta. Nesses eventos do Eventbrite ou Simpla, os membros também se inscrevem ou é só para prospectar novos clientes? Só para prospectar novos membros. Tá. Os membros atuais não precisam acessá-la, não. Ok. Tá? Isso é Isso assim, aí. vocês têm algum conhecido, a pessoa quer participar da reunião. Manda um link do Simpla, a pessoa se inscreve, ela recebe um e-mail com o link da reunião. Então, e vocês já conseguem, enfim, direcionar para a gente ter um cadastro lá com os possíveis futuros membros, né? Essa ação pode ser feita em conjunto. Eu esqueci o nome agora, que eu sou bem novo no Toastmasters, mas com aquela outra função que é de membros, né? De membership, VPM, exatamente, VP de membership. Então, o que acontecia? Foi legal que eu acabei lembrando de outra pergunta que surgiu ontem, foi assim, Daniel, como é que vocês faziam com as pessoas que se inscreveram na reunião? Então, a ideia, assim, muitas pessoas que se inscrevem para participar da reunião ou do evento não necessariamente vão entrar na reunião. Então, o que a gente fazia? A gente esperava a pessoa acessar a reunião e 5 a 10 minutos a gente tinha aquele período para receber os convidados. Então, a gente identificava quem foram as pessoas que participaram da reunião. Por exemplo, tinha um convidado que participou, se inscreveu na ferramenta, participou da reunião. Eu já tenho o nome, o contato, o telefone e e-mail daquela pessoa. Depois que ela participou, a gente passava aquela informação para o nosso VPM. O VPM entrava em contato, enfim, e aí se a pessoa tinha interesse, continuava a negociação para fazer a inscrição dela como membro. Então, não necessariamente todo mundo que estava inscrito no evento a gente contatava para, enfim, para se tornar um membro efetivo, porque a pessoa, como não participou, pode não ter nem noção do que é o Toastmasters. Então, a gente esperava a pessoa participar para depois contatar. Outra ação que a gente tomou foi, nós fizemos um mail marketing para um mailing, na verdade. A gente criou uma lista de todos os eventos, a gente exportou todo mundo que participou de eventos. Removemos os membros, obviamente, daquela lista, porque alguns eventos, nossos membros se inscreveram, tipo em workshops, que não eram um evento comum. E nós enviamos um e-mail com todas enfim, explicando o que era o Toastmasters, os benefícios de participar de um clube Toastmasters, etc. E tal. E aquela foi uma ação direcionada para a prospecção de novos membros, a partir dessas ferramentas. Então, por isso que é extremamente relevante essa ferramenta para a prospecção de futuros membros. Pensem com carinho em ter uma conta do clube em cada uma dessas ferramentas. Certo? Certo. Ok. A próxima ferramenta, esqueci um detalhe aqui. Uma pequena pausa para a nossa próxima palavra-senha, que é experiência. Experiência é a nossa próxima palavra-senha. Legal. Então, a próxima ferramenta que eu quero compartilhar com vocês chama HotSuite. Essa ferramenta vocês conseguem fazer hotsuite.com. Vocês conseguem fazer o agendamento de posts para o LinkedIn. Então, é uma ferramenta bem bacana para vocês utilizarem. Elas conseguem fazer na versão gratuita, se não me engano. Vamos fechar. Não conseguimos concluir nossa reunião. Temos 52 segundos. Quem tiver disponibilidade e quiser continuar depois da sessão que a gente vai ter agora, a gente vai voltar para a sala principal. Provavelmente teremos mais alguns anúncios. E quem tiver disponibilidade, eu posso continuar depois da sessão principal para a gente concluir a nossa sessão. A gente vai ter ainda mais alguns slides e eu quero compartilhar com vocês uma demo da publicação no Facebook e Instagram. A nossa última palavra vai ser comprometimento. Última palavra é comprometimento. Deixei ela por último para a gente fechar
com chave de ouro. Você Então, consegue Daniel, só mandar uma esse slide pra pergunta gente? super... vou mandar para todo mundo. Uma pergunta super rápida. Esse Hot Suite, ele só serve para agendar posts no LinkedIn? Ou... Prontinho. Legal. Então, eu estava falando, quando fomos interrompidos, eu estava falando sobre essa ferramenta que chama HotSuite. O link dela aqui chama hotsuite.com e é a ferramenta que eu utilizo para fazer o agendamento de posts no LinkedIn. Se não me engano, alguém tinha perguntado, ou foi você mesmo, Lourenço, perguntou se dá para fazer só agendamento de posts no LinkedIn. Nessa ferramenta é possível fazer agendamento de posts também no Instagram. E na sessão de ontem, eu não utilizo, mas uma colega compartilhou essa ferramenta que chama MLabs, uma ferramenta nacional. E nessa ferramenta mlabs.com.br é possível fazer esse agendamento de post em todas as redes sociais. Inclusive aqui no pequeno screenshot que eu coloquei, tem os links aqui de todas as redes sociais. Eu dei uma olhada no site deles, ela tem uma funcionalidade grátis para testar por 7 dias. Depois disso tem um plano de pagamento, mas achei interessante, eu não conhecia essa ferramenta, mas se for possível realmente consolidar essa funcionalidade de postar num local só e ela fazer as postagens em todas as redes sociais é uma super mão na roda. Então, recomendo pelo menos investiguem e dêem uma olhada na ferramenta, que pode ajudar bastante vocês. Nesse momento, a gente chega na questão de apps. Apps que estão disponíveis para Android e iOS. O primeiro app que eu recomendo vocês instalarem, obviamente, é o Instagram. Se o clube de vocês ainda não tem uma conta no Instagram, criem uma conta. Se precisar de um e-mail, criar uma conta no Instagram. E vocês vão precisar desse app para fazer a gestão do conteúdo lá no Instagram. O segundo, gerenciador de páginas do Facebook. Eu já vou mostrar, vou fazer uma pequena demo aqui e vou mostrar para vocês. Gerenciador de páginas do Facebook, é o segundo app. O terceiro é o app do LinkedIn. Se vocês tiverem algum contato pelo LinkedIn, podem deixar instalado também. Então vamos a esta quick demo. Deixa eu mostrar para vocês, deixa eu só compartilhar aqui meu celular. Estão vendo a tela do meu celular aqui? Sim. Tem? Legal. Deixa eu tentar colocar em full screen. Não, passou para outra tela. Deixa aqui mesmo. Então, o primeiro app que eu quero mostrar para vocês, que eu comentei, é o Instagram. Aqui no Instagram, ele está na minha conta, obviamente, né? Como é que eu faço para mudar para outra conta? Se eu clico aqui embaixo, no meu... Ups, volta aqui. Se eu clico aqui embaixo no meu ícone aqui do meu rosto, lá embaixo, ele aparece o meu perfil. Se eu clicar aqui no meu nome, lá em cima ele aparece essa opção aqui embaixo de adicionar conta. Eu consigo, então, depois de criar a conta do perfil do nosso clube, adicionar. Como eu já tenho o Brasília Toastmasters aqui, eu não vou adicionar novamente. É também por aqui que eu alterno entre os perfis, entre o meu perfil e o perfil do clube. Então, clicando lá no nome, ele também abre essa mesma opção, e quando eu já tenho instalado, ele mostra a opção do Brasília Toastmasters. Eu clico aqui, e eu já mudei para o perfil do Brasília Toastmasters. Então, aqui, eu consigo ter uma visão e ele me mostra, inclusive, já comentários, enfim, curtidas do perfil do Brasília. Então, vou clicar aqui embaixo no coraçãozinho, aqui embaixo. Ele mostra aqui, então, quais foram as últimas curtidas. Se teve alguém que comentou, que o Jenison teve um comentário no post. Voltando para a tela principal, clicando aqui na casinha. Eu consigo acessar aqui a opção aqui em cima esse pequeno aviãozinho de papel, acho que é um ícone, enfim, os comentários, enfim, os direct messages, as mensagens diretas enviadas para a gente. Fiquem atentos a essas postagens, porque por aqui pode rolar bastante engajamento com pessoas interessadas em participar, enfim, das reuniões, das postagens. Pelas postagens vocês vão ver a interação que vocês vão ter
com os possíveis interessados aqui nos direct messages. Legal? Rapidamente, então vou fechar aqui o Instagram. A segunda ferramenta que eu quero mostrar para vocês é esse gerenciador de páginas do Facebook, que é esse ícone com a bandeirinha aqui, o primeiro deles. Então, por aqui, eu consigo ter uma visão consolidada das duas plataformas, do Facebook e do Instagram. Ele, inclusive, mostra para a gente aqui os ícones. Então, por aqui, se eu clicar aqui embaixo no balãozinho aqui dos comentários, esperar ele carregar, eu consigo visualizar todas as mensagens diretas, os direct messages que foram enviados aqui para o Instagram. Se eu for em comentários, aqui em cima, clicar em comentários, eu consigo ver todo mundo que comentou. Inclusive, ele mostra em qual rede social foi feito o comentário, aqui no Facebook ou no Instagram. Então, uma ferramenta muito legal para vocês terem, em um local consolidado, essa possibilidade de gerenciar as duas redes sociais. Depois eu vou passar o... Oi? Uma pergunta, pela sua percepção, assim, o Instagram gera mais engajamento e fluxo do que o Facebook, né? Sim, gera mais engajamento. O pessoal acessa um pouco mais o Instagram e os contatos que a gente teve pelo Instagram foram mais relevantes, inclusive conseguimos gerar conversão de contatos do Instagram. A Aletheia, que é a nossa colega que está participando hoje da sessão, que é VPE, ela me contatou, vou voltar aqui rapidamente, mostrar para vocês. Ela me contatou inicialmente, aqui está o comentário dela numa postagem, né? Mas ela me contatou inicialmente, aqui ela em primeiro me contatou inicialmente pelo Instagram. E aí, enfim, foi uma postagem de uma das reuniões, convidei ela, passei o link para ela da reunião do Simpla, ela se inscreveu, participou da reunião, enfim, começou a participar e em seguida, enfim, se tornou membro do clube. Ah, tá. E até o próprio LinkedIn gera mais conexão do que o Facebook, né? O Facebook está bem embaixo, né, atualmente. Nós não estamos com uma participação tão ativa e efetiva, vamos dizer assim, no LinkedIn ainda. A gente tem uma possibilidade bacana de explorar o LinkedIn de uma forma mais efetiva. A gente tem, por enquanto, só feito postagens, enfim, e postagens sobre as reuniões para o pessoal participar das reuniões com o link da reunião lá no LinkedIn. Uhum. Ok, deixa eu fechar aqui e encerrar essa sessão aqui do Quick Demo. Voltar com a apresentação. Algumas lições práticas, tá, desse meu processo como VPPR. O que deu certo? Inicialmente, planejar as postagens com antecedência. Isso foi algo que eu fiz, realmente foi muito bacana. Especialmente aqueles dois tópicos das frases de liderança e palavra da semana. Então, recomendo que façam isso, porque vocês vão ganhar tempo e é algo que gera um engajamento e tem um retorno bacana. Utilizar o Facebook Creator Studio. A gente, logo já, o próximo slide a gente vai fazer uma demo de um post, uma postagem nas duas plataformas, Facebook e Instagram, e a gente vai usar a ferramenta, eu mostro para vocês. Então, utilizar essa ferramenta é uma forma muito bacana de ganhar tempo e fazer uma postagem nos dois locais. Como a gente comentou antes, tem aquela possibilidade da ferramenta MLabs, que eu não utilizei, mas deem uma olhada, se puderem utilizar aquilo lá, podem ganhar inclusive mais tempo, pode ser mais efetivo que o Facebook Creator Studio. Utilizar o HotSuite, então, para o LinkedIn. O HotSuite tem a possibilidade de fazer, num pacote gratuito, de fazer até 30 postagens, agendamento de até 30 postagens no LinkedIn. Utilizem o Simpla e o Eventbrite para a questão da criação dos eventos, das reuniões de vocês. Enfim, as duas ferramentas, novamente, com uma possibilidade bem legal de prospecção de novos membros. Fiquem atentos aos contatos via Facebook e Instagram, assim como eu comentei do exemplo da Aletheia. Deixem ativas as notificações nos aplicativos de vocês, para vocês poderem monitorar os contatos que forem feitos por lá. Nem tudo foram maravilhas, tiveram também algumas lições aprendidas, coisas que poderiam ter sido feitas de maneira melhor, ou que poderiam ter sido implementadas.
A primeira delas, que eu não fiz e que eu recomendo fortemente que vocês façam. Lista do clube, dos membros do clube com perfis em redes sociais. Então, façam uma lista de todos os membros do seu clube e peçam para todo mundo qual é o perfil na rede social, no Instagram, no Facebook. Por que isso? Porque quando vocês forem fazer as postagens, e em seguida eu vou mostrar para vocês, é interessante vocês marcarem as pessoas nas postagens. Isso gera um maior engajamento, porque as postagens elas são vão aparecer para mais pessoas, o alcance das postagens vai ser maior, se tiverem pessoas marcadas nas postagens. Então, vocês vão precisar desse perfil. Daniel, uma dúvida. Você marca as pessoas só naquele post da reunião que tem um print screen ou em toda postagem você marca? Eu faço só naquele post da reunião. Tá. Somente lá. Algo que eu me esqueci de incluir nessa lista, mas vou abrir um parênteses, é o seguinte, em seguida eu vou mostrar o porquê desse comentário. Peçam também para as pessoas enviar para vocês, se possível, uma foto de um perfil profissional delas, uma foto que elas usam. Que essa foto vocês vão utilizar também podem utilizar para fazer as postagens sempre que tiver uma referência. Por exemplo, o Daniel ganhou o melhor orador do dia. Então eu tenho que ir lá e colocar uma foto do Daniel na postagem, ou pelo menos nós fazemos isso, eu vou mostrar para vocês. E é interessante se tiver uma foto com um perfil com uma resolução um pouco melhor, ao invés de ter que recortar a foto, o screenshot da reunião. Então, se puderem fazer isso, eu não incluí na lista, mas estou passando para vocês aqui também, vai ficar gravado na nossa reunião. Incluir, então, solicitar uma foto de perfil profissional para as pessoas. Segundo item, utilizar de maneira efetiva o Stories. Eu não utilizei de maneira efetiva. Inclusive, aquele post de quinta-feira, a gente não estava conseguindo manter a regularidade de fazer, mas é uma ferramenta muito bacana. Inclusive, nas reuniões, quando fizer a postagem, marquem as pessoas no Stories. Enfim, façam o tag das pessoas que estão aparecendo na imagem no Stories. Outro benefício do Stories é poder incluir link. Então, se for fazer uma postagem da próxima reunião, talvez inclua um link lá, já pode incluir o link para o Simpla, ou para o Eventbrite, ou para a ferramenta de gestão de eventos de vocês. Identificar os membros do comitê de PR. Novamente, eu não consegui implementar no Brasil Toastmasters, mas é algo extremamente bacana e relevante para se fazer. Vai gerar possíveis membros que podem ser líderes no futuro e pode distribuir um pouco a carga de trabalho de vocês. Documentar seus processos com antecedência. Também não consegui fazer de maneira efetiva aqui, mas recomendo fortemente que vocês façam quando tiver um tempo livre. Comece a documentar os acessos, enfim, acesso a tal rede para um determinado processo, ou utilize determinada ferramenta para gerar as imagens, enfim. Comece a documentar as ferramentas e os processos que vocês executam para servir de base depois para a transferência de conhecimento. Testar outras formas de gerar imagens. Eu também não fiz isso. Não consegui fazer de maneira efetiva. Eu tenho uma ferramenta que eu utilizo para gerar as imagens, para as postagens, mas eu sei que existem outras ferramentas disponíveis no mercado, outras maneiras mais efetivas que a gente pode utilizar para ganhar tempo. Por exemplo, o Alessandro, que é o nosso VPR, ele que começou, na verdade, inicialmente no papel de VPPR no nosso clube, depois ele transferiu para mim. Ele utilizava uma ferramenta, ou ele descobriu depois uma ferramenta que chama Form Publisher, ou Forms Publisher, do Google. E essa ferramenta é possível criar um formulário, onde a gente consegue preencher alguns campos do formulário, digamos nome, enfim, a função. Você pode inclusive subir imagens nesse formulário. E assim que você submete esse formulário, ele consegue, através, enfim, de uma tecnologia, ele consegue gerar um PDF a partir de uma imagem. Então, se você inclusive a partir de um template. Então, por exemplo, vocês podem deixar um modelo pronto do post da reunião com, digamos assim, o melhor orador do dia. Deixem um campo específico de texto lá. Então, quando você submete esse formulário do Google, ele usa o template, ele preenche os campos lá com o nome do melhor orador do dia e, inclusive, inclui a imagem. Eu não consegui explorar, não tive tempo de explorar a ferramenta, mas eu sei que ela existe e é uma forma muito bacana de ganhar tempo e automatizar esse processo de postagens e geração das imagens. Algum comentário aqui? Legal, vamos rapidamente para um demo de um post da reunião. Primeiramente,
quero mostrar para vocês aqui a ferramenta. Como eu trabalho com o Mac, eu utilizo essa ferramenta que chama Graphic. Mas, enfim, tem outras ferramentas disponíveis. Por exemplo, tem a ferramenta, tem o Photoshop, que vocês podem utilizar, que é bem famosa. O próprio Adobe Illustrator, também da Adobe. Para o Windows também tem o CorelDRAW. Tem o GIMP, que é uma ferramenta gratuita. E tem o Inkscape, que ontem alguns colegas comentaram também, que é outra plataforma, outra ferramenta open source que dá para utilizar, chama Inkscape. Então, Inkscape e GIMP são ferramentas para o Windows que são gratuitas, vocês podem utilizar. Eu utilizo essa daqui. Então, o que eu fiz? Já fazer um modelo de post, mas esse aqui, por exemplo, é o modelo que eu utilizo para o print screen, que é aquela foto com todo mundo da reunião, que é o print screen que a gente acabou de fazer na nossa sessão. Então, por exemplo, aqui, que é essa imagem aqui, ó. Eu vou gerar essa imagem aqui para a nossa reunião, para fazer a nossa postagem. Eu faço a partir desse template. A segunda foto, o segundo modelo ou template que eu tenho é com os oradores do dia. Então, aqui eu incluo as fotos de quem foram os melhores do dia. Então, aqui eu consigo alterar o texto para o melhor orador do dia, para o orador, para o Table Topics e para os avaliadores. Então, onde eu utilizo isso? Como modelo dessa imagem. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a Regiane Reis, que foi a melhor oradora na última reunião. Assim fica a imagem dela. E, por fim, eu tenho um template para os certificados. Então, esse é um certificado que a gente entregava pessoalmente nas reuniões presenciais. Um certificado que um formato dele era um pouquinho maior, mas ele tinha essa cara aqui. Eu criei uma versão virtual dele e a gente, quando faz as postagens, inclui também esse certificado. Ele fica exatamente com essa cara, exatamente o que está aqui. Legal. Como é que a gente faz as postagens? Então, eu utilizo, como eu falei para vocês, o Facebook Creator Studio, ou estúdio de criação do Facebook. Essa ferramenta, mando o link para vocês logo após, a gente tem a possibilidade de fazer os posts no Facebook ou no Instagram. Então, aqui em cima eu tenho o link do Instagram, inclusive quando eu altero, ele já altera a cor aqui para dizer que eu estou na outra plataforma. Como são feitas as postagens? Aqui na esquerda tem o botão Criar Publicação, e eu consigo criar no feed do Instagram. Ele abre esse formulário para eu preencher. Antes de preencher, antes de copiar para lá, eu já deixo escrito o texto da postagem que eu vou fazer. Então, esse aqui, por exemplo, é o texto da postagem da última reunião. Eu acabei fazendo ontem à tarde com o pessoal da primeira sessão, mas basicamente a gente copia esse texto aqui, só não vou clicar em publicar, mas eu vou mostrar como funciona. Então, eu copio e colo aqui o texto da minha publicação. Em seguida, eu vou adicionar conteúdo, que são as imagens que eu gerei. Então, seleciono aqui a primeira, vou selecionar todas as imagens, já deixo elas organizadas na ordem que eu quero publicar e clico em abrir. Ele vai carregar todas as imagens do post da minha reunião. Você pegou Pode falar. Desculpa. Você pegou o texto de um drive ali? Eu copiei aqui eu tenho um aplicativo que chama OneNote, mas pode ser Word, enfim, Notepad, alguma ferramenta que vocês utilizem para anotar, fazer uma anotação do post de vocês. Voltando, carreguei as imagens. Então, aqui na ferramenta, ela tem a opção, aqui no primeiro ícone, logo após que vocês adicionam as imagens, que é Tag Media, que é fazer o tag das pessoas. Então, eu clico aqui, e aqui eu tenho a opção de já começar a clicar nas fotos e começar a digitar os perfis com os nomes das pessoas. Então, por exemplo, eu já consigo adicionar o meu perfil aqui, que é o Dani Kabeck. Consigo adicionar, por exemplo, aqui o Alessandro. Como eu já fiz diversas postagens anteriormente, ele já traz para mim diretamente os perfis. E aqui eu faço o parênteses, que é justamente aqui, justamente para isso que é extremamente importante a gente ter a lista de todos os membros com os perfis nas redes sociais, para a gente fazer esse tag aqui das pessoas. Tá? Não vou fazer o tag de todo mundo, mas só para mostrar para vocês. Clico em salvar e eu faço o tag em cada uma das imagens que eu tenho referência a nomes. Então, essa tag aqui do Daniel Beck, que sou eu, na última reunião fui o melhor orador também. Então, para cada uma dessas imagens, eu faço o tag das pessoas. Legal? O que mais? Aqui embaixo, mesmo estando fazendo a publicação no Instagram, ele mostra a opção publicar no Facebook. Por isso eu acho muito legal a ferramenta.
Então, se eu marco aqui essa checkbox aqui, eu já posso fazer também a mesma postagem que eu estou fazendo aqui no Instagram, já faço no Facebook. Certo? Outro detalhe, ele tem duas opções de botões aqui. Ó. Primeiro, aqui na publicação do Facebook, eu consigo agendar. Faço a programação da postagem. Eu posso fazer a postagem agora, publicar agora, ou fazer a programação. O mesmo acontece para o Instagram. Eu posso publicar agora ou fazer a programação. Por que isso é importante? Lembrem das programações ou das postagens que eu comentei da frase da semana, desculpa, da frase de liderança ou da palavra da semana. Assim, foi dessa maneira que eu fiz o planejamento das postagens. Então, já deixava, inclusive, 2, 3 meses adiantado, utilizando essa programação de postagem para o Instagram e para o Facebook. Ah, massa. Se eu fosse então, fazer isso aí seria como HotSuite para o Instagram e o Facebook, né? Perfeito, exatamente. É exatamente isso. Então, o HotSuite ele tem as características semelhantes, só que ele faz o planejamento das postagens somente para o LinkedIn. E, novamente, não explorei a MLabs, a ferramenta MLabs. Vale a pena vocês darem uma olhada lá também. Tá. Não vou publicar, mas ontem foi exatamente isso que eu fiz. Fiz essa publicação, que foi a publicação... Sim, que foi a publicação que eu fiz ontem à tarde. Se eu carregar a página aqui. Ele mostra aqui aquela publicação que eu comentei, que foi a publicação de ontem à tarde. Publicação no Instagram. Massa. Certo? Já com os números aqui, né? Dos engajamentos, enfim, curtidas, comentários, interações, etc. Bem legal. Isso conclui a nossa demo do Facebook Creator Studio. Deixa eu voltar aqui. E por fim, nós teríamos a nossa avaliação, mas o pessoal já colocou o link lá na sessão principal. Eu não sei se vocês já responderam. Quem não respondeu? Eu respondi já. Já respondeu? Legal. Então, isso conclui, na verdade, a nossa sessão. Muito obrigado por ter participado da sessão e sucesso na jornada de vocês como VPPRs. Se tiverem qualquer dúvida, podem me contatar. Também postei no chat principal os meus contatos, meu e-mail, meu telefone, podem me chamar pelo WhatsApp. Muito obrigado e tenham um bom final de domingo. Valeu, Daniel. Muito Legal. obrigado. Foi bem útil. Que legal. Só uma última dúvida. Qual foi o aplicativo que você usou para espelhar a tela do seu iPhone na apresentação aqui? Para espelhar a tela do iPhone? Só encerrar aqui a apresentação, eu já te mostro ele. Foi um aplicativo que chama Xmirage, que é esse aplicativo aqui, ó, Xmirage. Ele tem para o Windows também. Ah, tá. O meu é Mac também. Tá. Então. Legal, chama Xmirage esse aplicativo. Massa. Valeu, então. Obrigado, viu, cara? De nada, um abraço. Tchau. Tchau.